qual é esse meu repertório de vida, quais são as minhas referências, esses meus valores, quais são as minhas crenças limitadoras, né? A gente, nessa nossa trajetória, encontrou muitas colegas, muitos profissionais de saúde, de enfermagem, que tinham crenças limitadoras em relação à tecnologia. Ah, eu não gosto de tecnologia. A tecnologia não se adequa à questão da assistência ou do cuidado, ou, enfim, várias. Ou eu não sou capaz, ou eu não sou capaz, eu ouvi tantas vezes, meu Deus. Então, a gente tem que ir lidando com as nossas crenças limitadoras, enquanto educadores, também lidar com as crenças limitadoras dos nossos alunos, né? Daquelas pessoas que trabalham com a gente e que a gente está ajudando na formação. E, além disso, né, quais são os meus limites enquanto pessoa e profissional? Quais são as minhas zonas de conforto, né? Porque a gente tem a tendência, enquanto ser humano, a não gostar muito daquilo que é desconhecido. O desconhecido é desconfortável, mas o processo de aprendizagem, por vários teóricos, né, nos mostram que para acontecer a aprendizagem, para a gente aprender alguma coisa, algo no nosso cérebro precisa ser provocado, né? Alguma coisa tem que nos incomodar ali. E esse desconforto, ele é como se fosse o próximo degrau para uma nova aprendizagem, para uma nova experiência. Então, quando a gente quebra os nossos limites, as nossas zonas de conforto identificadas, a gente, de fato, está aprendendo cada vez mais. E quando a gente pensa nessa questão do autoconhecimento e desenvolvimento profissional, a gente tem que ficar pensando, né, como educadoras, como enfermeiras que são líderes, né, quais são as minhas habilidades e competências, né, o que que eu preciso adquirir mais, que métodos que eu utilizo para perceber problemas e para resolver, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho metas de desenvolvimento pessoal, o que eu estou prevendo para minha área profissional, para minha área pessoal, né? Como é que é essa percepção de aprendizagem contínua? E quais são as minhas crenças limitadoras para o desenvolvimento profissional? Né? Às vezes a gente acha que chegou em algum patamar profissional e que a gente não tem mais o que crescer, ou não cresce mais, ou não cresceria, ou não aprenderia mais. Mas eu tenho novidades, né? A gente, infelizmente, estamos sempre num aprendizado contínuo. Então, vale a pena a gente perceber quais são as nossas crenças limitadoras, né? O que que a gente poderia estar melhorando. Eu tenho algumas coisas da Associação Americana de Enfermeiros que fala sobre um pouquinho sobre essa questão da construção da enfermagem atual e do futuro, porque como já disse para vocês, na nossa trajetória, na nossa longa trajetória aí de todo mundo, a gente não é mais aquela pessoa, aquele profissional lá de trás, a gente veio evoluindo. Então, a associação, ela descreve um cenário disruptivo. Então, diz que as ferramentas digitais, elas se tornam parceiras onipresentes e são inestimáveis no atendimento. Então, que vai desde sensores que fornecem esses dados críticos do paciente, a internet das coisas, conectando dispositivos, sensores, hospitais inteiros, que cada vez a tendência é que fiquem com menos pacientes. Porque cada vez é mais caro a gente cuidar das pessoas nas instituições de saúde. Então, a tendência é que a gente tenha toda essa tecnologia trabalhando dentro das casas das pessoas, que a gente possa monitorar remotamente os indivíduos, e aí é claro que os desafios eles são maiores. E isso acontece principalmente porque, com o envelhecimento da população e também o envelhecimento da força de trabalho, da escassez global de profissionais, nós nos deparamos hoje com a questão da inteligência artificial.
E o ano passado a gente fez dois movimentos para falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Uma foi no Congresso Nacional, né, da Associação Brasileira de Enfermagem, que foi o ano passado no Rio de Janeiro. A gente fez um mini curso sobre isso, sobre a inteligência artificial e os profissionais de saúde, e um outro evento que foi da ArtMed, em setembro do ano passado, exatamente falando sobre isso. Nós tivemos vários convidados falando sobre o assunto, e nós precisamos de fato dominar o que será possível fazer e o que de fato nós vamos poder agregar com esse conhecimento. Então, existem vários governos, inclusive o governo japonês, que usa essas tecnologias e nessa, eu não estou conseguindo aqui acessar, peraí só um pouquinho, aqui. Estima-se que até 2025 haverá 1,5 bilhão de robôs comerciais e industriais, e até 2030 os robôs industriais substituirão de 50% a 70% dos empregos existentes. Então, é óbvio que muitas das ações do cuidado, nós vamos precisar entender o que que isso significa, né? E que isso não significa o fim do nosso emprego, o fim da nossa atividade, mas de um ajuste e de uma alteração que possa dar segurança e agregar mais qualidade ao cuidado e à gestão do cuidado, que é o que a gente vem percebendo. Só um pouquinho que agora parece que. Agora foi. Uma outra questão bem importante é em relação à educação. Por quê? A construção dessa educação de enfermagem do século XXI, que já vivemos, né, deve refletir essas tendências contemporâneas, principalmente os valores éticos, né, e abordar essa série de questões para moldar essa força de trabalho, que envolve a questão da diversidade da nossa população. Falando de Brasil, nós somos um país que tem muita diversidade, da equidade e da inclusão. Para quem trabalha dentro do nosso Sistema Único de Saúde, não parece tão difícil isso que eu estou falando. Mas uma das questões da tecnologia é que a tecnologia ela não pode ser algo de acesso só para quem tem dinheiro, só para quem é rico, mas que a tecnologia ela possa chegar a todas as pontas do nosso Sistema Único de Saúde. Então, quando se pensa nas questões importantes para uma força de trabalho, além da diversidade, equidade e inclusão, a atuação dessas tendências nas quatro esferas do cuidado, uma prática baseada em sistemas de saúde vigentes, no nosso caso, é o Sistema Único de Saúde, a informática e a tecnologia, a importância de dar essa formação para os enfermeiros, não apenas aqueles que estão ainda no processo de formação, mas aqueles que já estão no campo do trabalho, a capacidade de engajamento e desenvolvimento da experiência do paciente. E isso a gente vem observando em várias instituições, da importância do desenvolvimento de ferramentas para o desenvolvimento da experiência do paciente, em várias áreas do cuidado e as parcerias acadêmica, práticas e aprendizagem ao longo da carreira. Então, isso tudo que eu estou falando, quem está dizendo isso, já que estou falando para uma associação, é a Associação Americana das Faculdades de Enfermagem, que em 2021 publicou um documento falando exatamente sobre a importância dessas questões na formação da força de trabalho para o século XXI. Bueno, falando um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais sobre isso, o que a gente poderia falar? Sobre a preparação da atuação com a tecnologia nas quatro esferas do cuidado. Isso envolve a prevenção de doenças e promoção da saúde e bem-estar,
né, principalmente saúde física e mental dos pacientes, gestão das necessidades de menores cuidados agudos e intermitentes, de pacientes saudáveis, porque eu estou falando com enfermeiras que vão entender o que eu estou falando. Nós somos as mestres do autocuidado. Nós somos as mestres da promoção da saúde. Nós sabemos fazer isso com os dois braços para trás. Então, de fato, a gente tem que fortalecer essa área, principalmente com a tecnologia nos ajudando a dar uma dimensão cada vez maior de amplitude desse cuidado. O cuidado com as doenças crônicas, né, que inclui essa gestão e prevenção das sequelas negativas, que a gente trabalha muito com isso em relação a evitar que as pessoas tenham os quadros de agudização e principalmente das sequelas. Os cuidados regenerativos e restauradores, que inclui cuidados críticos, cuidados traumáticos, os agudos complexos, quando a gente tem as condições crônicas exacerbadas e os pacientes instáveis, que vai ser para isso que as instituições de média e alta complexidade vão existir. Então, a gente vê um campo enorme na atenção básica, onde a tecnologia, junto com o conhecimento do enfermeiro, vai poder ampliar a área de ação e dar muito mais qualidade a esse monitoramento. E principalmente também em relação aos cuidados paliativos e de suporte, que inclui esse cuidado de fim de vida, cuidados paliativos, suporte de cuidados. A gente precisa olhar um pouquinho o que está sendo feito fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem visto poucos enfermeiros tomando conta, se apropriando desses cuidados paliativos, inclusive enquanto coordenadores disso, donos de empresas e de serviços, né, que cuidam de cuidados paliativos. Isso não acontece em outros países. Outros países, os enfermeiros já estão se apropriando desse conhecimento e estão à frente, estão liderando toda essa parte dos cuidados paliativos. Então, é importante que a gente ressalte a importância de compreender a nossa estrutura do Sistema Único de Saúde, dessas políticas, das regras, porque, na verdade, esse é o nosso sistema. O outro sistema é complementar, mas o nosso sistema é o Sistema Único de Saúde e, de fato, toda a tecnologia, ela precisa ser pensada para o Sistema Único de Saúde e trabalhar com os resultados em saúde de pacientes individuais, de populações, né? Observar as questões de racismo estrutural, contenção de custos, alocação de recursos, colaboração interdisciplinar, porque tudo isso garante que nós possamos conseguir, através do Sistema Único de Saúde, um serviço de alta qualidade e que seja seguro e que as pessoas tenham, de fato, acesso. E que isso a gente é uma luta, né? Isso é uma luta constante no nosso país. Em relação à questão das competências de informática e tecnologia, a gente tem um estudo de Padrini e Andrade, é apenas um de vários, né? Onde algumas das competências que os enfermeiros precisam ter seria gestão da informação, dos dados, educação, impacto, privacidade e segurança, pesquisa, regulação, conhecimento em sistemas, acesso a dados, administração, usabilidade, gerenciamento de projetos, comunicação, monitorização, melhoria de qualidade, mais para frente com vocês, análise, desenho, desenvolvimento e avaliação, dados e estrutura de dados, gerenciamento, programação, testes, treinamento, manutenção, implementação, papel, prática, seleção e sistemas e requisitos em nível iniciante, experiente, especialista e inovador da prática de enfermeiro. Hoje nós não temos esse reconhecimento desta formação do enfermeiro nesses níveis, né, de iniciante, experiente, especialista e inovador. Mas as instituições necessitam desse profissional. Nós estamos um pouco recuados, né, nesta formação. Muitas universidades, eu diria que quase todas, eu desconheço que alguém já está trabalhando nesse tipo de proposta,
mas ela é uma proposta que ela já vem atrasada para que a gente consiga começar a compreender aquilo que está acontecendo no nosso mundo e o que está acontecendo no nosso mercado de trabalho. A capacidade, né, de engajamento e desenvolvimento da experiência do paciente é fundamental para que nós comecemos a ter experiências de cuidado positivas e resultados. Então, o engajamento sempre foi um desafio para a gente. E ele continua, sendo que hoje nós temos ferramentas que podem nos ajudar na questão do engajamento da experiência do paciente. E as parcerias, né? As parcerias é buscar a parceria com a parte governamental, com a parte institucional, com as universidades, com os centros de pesquisa, a busca de certificação, de especialização, quer dizer, ir atrás do conhecimento, que é o que vai fazer a gente começar a compreender. Eu não sei se eu estou correndo muito, mas eu tô procurando seguir aqui mais ou menos uma linha de raciocínio para a gente não ultrapassar um limite aí de no máximo 50 minutos aí na nossa explanação. Bueno, aí a gente vem falando sobre sair fora da caixa, sobre trajetória, né? E aqui eu conto um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou caminhos para ser uma educadora melhor. Eu sempre trabalhei na assistência e na educação e sempre fui procurando esse caminho. Então, aqui está um pouco da minha trajetória em termos de publicação de livros. Eu faço parte da Associação Brasileira de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Ano passado fizemos parte o ano passado e retrasado fizemos parte da diretoria, né? E a Associação Brasileira de Enfermagem do Rio Grande do Sul tem esta visão, né? Essa visão da importância da tecnologia, apoiando o cuidado, a gestão, a pesquisa, né? E essa trajetória que a gente veio construindo, ela não começou assim, um dia eu acordei e falei, vou pensar essas coisas, entendeu? A gente vai construindo, a gente vai pensando, a gente vai escrevendo, a gente vai trocando, né? E é claro que sempre é desafiador, tá? Eu não quero dizer para vocês que foi fácil, porque muitas vezes a gente, enquanto pesquisador, a gente fala de um horizonte que muitas vezes a gente está enxergando, mas os nossos pares ainda não enxergam. Então, é muito importante que a gente, enquanto liderança, enquanto pesquisador, que a gente consiga ter espaços como este, para a gente começar a fazer essa provocação e começar a delinear esse horizonte, que esse horizonte não seja visto como um horizonte que a gente tenha que temer, mas um horizonte que a gente tenha que se apropriar, que a gente tenha que crescer, que a gente tenha que estudar, que a gente tenha que conversar entre nós para que ele agregue cada vez mais valor à nossa profissão, valor àquilo que nós fazemos muito bem, né? Então, aqui também tem mais um pouco da minha trajetória, só para mostrar para vocês que eu não falo sobre a questão de tecnologia desde ontem, eu já falo isso há bastante tempo, eu falo sobre os quadrinhos digitais, eu falo sobre o mobile learning, eu falo sobre o desenvolvimento de um software de hipertexto no ensino de enfermagem, eu falo sobre um sistema especialista que lá atrás foi bem o início da programação de inteligência artificial, fala sobre ambiente de aprendizagem virtual, né, em administração e enfermagem. Então, isso tudo é uma trajetória que a gente vai construindo, né, nesse processo. E aí, uma das coisas assim que me provocava também, porque a gente se provoca, né? A gente não está contente de provocar só os outros, mas a gente também se provoca. É a questão da aprendizagem mediada pelo computador, né? Então, nessa trajetória toda que a gente vê, e em todo o movimento internacional que a gente vem percebendo, que os laboratórios virtuais e a simulação, tanto usando realidade virtual como realidade imersiva,
elas são uma tendência que a gente ainda está bem na pontinha começando a fazer isso. E em 2018, quando eu entrei no doutorado, uma das questões era bem essa. Eu queria testar, né, o processo de aprendizagem através de um laboratório imersivo. Em 2018, a gente nem falava ainda de pandemia, né, gente? Mas eu fiz o primeiro laboratório em 2019, de biossegurança, e depois, em 2020, a gente fez a qualificação, já inserindo as temáticas da biossegurança com o Covid. Então, essa é uma produção que foi de 2021, onde a gente conta o desenvolvimento do primeiro laboratório, o primeiro protótipo imersivo de aprendizagem em saúde e enfermagem, o LIASE, que é aprendendo biossegurança em um mundo virtual. E aqui vocês veem o meu avatarzinho, né? Uh, nos diversos momentos aqui do processo de aprendizagem. Aqui a gente já tem uma um resultado, né? Eu vou falar um pouquinho da minha tese, onde a gente apresentou na Universidade de Glasgow os resultados dessa avaliação, né, do laboratório, do uso do laboratório imersivo, um estudo de neuroeducação, vou explicar um pouquinho melhor o que que isso significou na proposta, e também uma outra apresentação que nós fizemos na Colômbia, no Latin American Workshop in Computational Neuroscience. Por quê? Vocês vão entender que eu queria ter certeza que as pessoas estavam de fato aprendendo, né? Ou pelo menos indícios disso, porque enquanto pesquisador a gente nunca tem certeza de nada, a gente tem indícios, né? E a gente foi buscar esses indícios através do estudo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O que me levou a chegar nessa tese, né? Primeiro, as tendências e lacunas de aprendizagem e enfermagem. Então, quando a gente fez toda uma retrospectiva e um levantamento nas associações internacionais de formação de enfermeiros, a gente viu que nós, com a nossa aprendizagem tradicional, a gente não está conseguindo mais dar conta desta aprendizagem, desta formação, ou desta qualificação, ou sequer da atualização. Então, começou a aparecer na minha pesquisa a simulação, começaram a aparecer os laboratórios virtuais, e dentre essas considerações iniciais que a gente está colocando, surgiu a neuroeducação como uma vertente para que nós tivéssemos mais condição de avaliar como é que o processo de aprendizagem acontecia de fato. Então, foram algumas das coisas que me instigaram, que me levaram a essa tese, e eu fui atrás disso, né? Fui procurar entender qual era o objeto de estudo da neuroeducação, então, que seriam os comportamentos de aprendizagem, os estados mentais que acompanham o processo, né? O nosso cérebro é fantástico, né? E a gente, de fato, precisa aprender um pouco mais sobre isso. E também a questão da mensuração da atividade cerebral, as diferentes áreas do cérebro que são mobilizadas no processo de aprendizagem, e como desenvolver uma tecnologia educacional que auxilie e maximize o aprendizado. Porque a gente veio aí de um processo crescente, né, de ensino à distância. Ensino à distância. Muitas instituições se utilizaram e é claro, né, que nós tivemos muitos momentos, inclusive de 2020 a 2023, que se não fosse a tecnologia para mediar o ensino, a coisa ia ficar bem complicada. A coisa ia ficar muito complicada, mais do que já é. Mas é claro que nem tudo, e eu falo isso como especialista em informática na educação e enfermeira, nem tudo é possível fazer mediação.
Nós temos algumas habilidades que vão além da habilidade cognitiva. Nós temos a habilidade emocional e temos a habilidade motora. Então, essas habilidades, elas já existem, elas têm várias formas de serem trabalhadas, tanto em propostas presenciais híbridas ou 100% à distância, que elas devem ser observadas. E é por isso que quando a gente fala que é possível que a gente contribua usando a tecnologia para o ensino, a atualização, o treinamento em enfermagem, sim, é possível, mas não em todas as temáticas e não com toda a tecnologia, porque nós temos que observar não só a questão cognitiva do conhecimento, mas a questão das habilidades emocionais, dos valores emocionais e também das habilidades motoras, que são bem importantes para a nossa profissão. Bom, e aí, seguindo nessa questão da neuroeducação, o meu estudo, esse estudo que foi feito, ele teve como objetivo, né, avaliar esse protótipo, esse segundo protótipo de laboratório, observando as métricas de desempenho mental e foram monitoradas pelo eletroencefalograma, tá? Mas tenho que dizer aqui que não é o eletroencefalograma clínico, aquele que a gente faz diagnóstico de patologias, mas é um eletroencefalograma que tem 5 sensores e ele é próprio para a área de educação, já muito usado. E o que, que a gente foi atrás? Das métricas de desempenho como estresse, engajamento, foco e atenção, relaxamento, né? A excitação e o interesse. Por quê? Porque todas essas métricas de desempenho mental, elas são mobilizadas quando de fato acontece a aprendizagem. Então, era bem importante que a gente conseguisse verificar se isso de fato estava acontecendo durante o processo de avaliação. Então, quando a gente pensou em construir algo desse tipo para ser avaliado, né, a gente foi atrás do que as pessoas estavam dizendo, né? Então, esses simuladores virtuais para o ensino e para segurança, enfermagem, pesquisadores, e ele pode dar suporte, segurança ao aluno para incorporar esses novos procedimentos que envolvem biossegurança, simulando situações, procedimentos, interação, tanto com conteúdos como com objetos de aprendizagem. Então, a gente percebe que há um alinhamento, né? E a necessidade de repensar esse processo de aprender e ensinar nessa perspectiva de ter uma maior interação para cada aluno, maior personalização do ensino e promover principalmente a autonomia e o respeito do tempo de cada um nessa consolidação e aquisição dessas competências para essa prática laboral. Eu só quero, assim, trazer lá no início, em 2018, quando eu trouxe isso para os pares numa reunião da URGS, da Escola de Enfermagem, é, eu levei essa possibilidade da gente estar fazendo um simulador, um laboratório virtual, dentro de um mundo virtual, etc. E a gente começou a discutir isso na reunião e falando sobre essa possibilidade, e os colegas ainda não estavam percebendo aquele horizonte que eu estava mostrando. De repente, depois de um pouco de discussão, 3 alunas que estavam sentadas lá no fundo da sala pediram para falar e falaram. E elas falaram o seguinte: não me esqueço dessas palavras. Isso foi em 2018. Olha, professores, o que a professora Karen está querendo dizer é que a gente pode ter acesso a um lugar que a gente vai poder fazer isso em qualquer horário, a gente vai poder personalizar as nossas ações e, principalmente, professores, a gente vai ter um lugar seguro para errar. Minha nossa, quando eu ouvi isto, ter um lugar seguro para errar, eu fiquei pensando em todos os paradigmas que eu aprendi a minha vida inteira, que enfermeiro não erra, que não é possível errar, que não é, entende?
Tudo isso que a gente ouviu a vida inteira. Eu ouvi muito, não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi. Enfermeiro não pode errar. E quando as alunas de graduação da URGS disseram: olha, é um lugar seguro para que a gente possa errar, eu fiquei pensando em toda a ansiedade que um aluno tem quando chega dentro de um estágio curricular, tá? Então, eu pensei comigo mesmo, eu falei: acho que estou no caminho certo. Acho que estou no caminho certo. Vamos seguir nisso. E, de fato, a fala daquelas alunas foi fundamental para mostrar a importância da gente oferecer um espaço seguro. Esse laboratório, ele é feito num mundo virtual imersivo, que tem algumas características, né? Uma das características é o realismo, são os movimentos dos objetos e dos avatares semelhantes aos reais. Então, a gente tem a, a simulação da gente mesmo dentro do ambiente, né? A representação gráfica do usuário, o feedback com possibilidade de experiência sinestésica e tátil, que ainda não é possível, a sinestésica não tanto, né? Mas já tem gente pesquisando sentir odores e tal, e a tátil está quase lá, né? Com as manoplas, etc., né? E a interação, que é o controle dos movimentos, visualização, navegação, controle dos objetos, possibilidade de comunicação verbal e não verbal, controle dos atributos até do ambiente, né? Elaboração de programação de scripts de comportamento dos objetos e até do avatar. Então, essas são algumas das características do mundo virtual. E aí, eu mostro um pouquinho para vocês as várias fases aí que a gente teve para trabalhar o mundo virtual imersivo. Aqui, exatamente naquele primeiro protótipo de 2021, onde a gente estava fazendo o primeiro, né, o primeiro laboratório. Deixa eu até botar aqui de novo. Construindo uma pia, fazendo a programação é, de colocar o jaleco, né? A gente vê ali um jaleco ali pronto para ser colocado, o avatar vai vestir. E depois, no segundo protótipo, nós fizemos o laboratório na Universidade de Aveiro. Então, a Universidade de Aveiro tem uma ilha e nós fizemos esse laboratório para testagem com os participantes na universidade e que já é esse momento aqui, né, mais embaixo. E esses momentos que eu estou mostrando, esses pequenos, essa pequena filmagenzinha, é exatamente a produção lá atrás que a gente trabalhou com essa proposta e que acabou sendo publicado, então, o artigo. Então, esse estudo, ele é um estudo qualitativo, quantitativo, de cunho exploratório, experimental, de um mundo virtual piloto, para avaliar o processo de aprendizagem de alunos do curso de graduação em enfermagem que voluntariamente resolveram participar da pesquisa. Só lembrando, né, que eu só consegui fazer a coleta de dados em 2022, né, quando a gente começou a vacinação e a universidade reabriu no final de 2022. A universidade ficou fechada com toda essa questão da pandemia. E a gente fez o monitoramento das ondas e das métricas de desempenho cerebral, engajamento, excitação, entusiasmo, foco, interesse, relaxamento e estresse, durante o processo de utilização do mundo virtual. E, em relação aos procedimentos técnicos, o estudo utilizou a triangulação de diferentes instrumentos de coleta do processo de aprendizagem. Então, foi feita a observação durante a utilização do processo, o monitoramento da atividade cerebral e depois um teste psicométrico, uma avaliação psicométrica realizada por meio do inventário de motivação intrínseca. Tá? Então, foi esta metodologia e os procedimentos. Aqui a gente tem o equipamento que foi utilizado, que é o Emotive Insight, é um equipamento americano, que ele tem 5 canais, ele é um equipamento mobile brainwear, né? Porque a gente veste ele na cabeça, né? Então, esse é um que a gente chama de um headset, e através desse headset a gente consegue
através do Bluetooth, fazer o levantamento desses dados que a gente precisa. É claro que durante o processo teve muito mais dados do que a gente precisava, tá? Eu não fiz avaliação das ondas cerebrais brutas, tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente usou, né? E é um equipamento que ele funciona muito bem para fazer esse tipo de trabalho. E o Laboratório Virtual Imersivo de Aprendizagem em Saúde e Enfermagem, o LIASE, ele teve uma rota de aprendizagem compacta, claro, né? E mesmo assim isso gerou aí uma hora e pouco de gravação. Então a gente tem um hall térreo com um avatar interativo, um mapa do roteiro de aprendizagem de boas-vindas, um elevador de acesso ao primeiro andar, com uma estação de higiene das mãos, com vídeo da técnica, a interação com os objetos, com uma imagem de contextualização, com a interação com o jaleco. Depois a gente tem a estação 2, onde tem um módulo sobre os EPIs, sobre os conceitos e normas, sobre a interação com máscara, com face shield, né, com luvas. Depois a estação 3, com a interação com a imagem das tags de contextualização, quer dizer, como é que eu utilizo esse conhecimento, aonde é que eu faço isso, como é que eu vou utilizar esses EPIs, também o jogo de paramentar e desparamentar com os EPIs COVID, e a estação 4, que é a interação com os objetos, lata de lixo hospitalar, classificação dos resíduos, o jogo de classificação dos resíduos hospitalares, e a estação número 5, que já era o preenchimento do inventário de motivação intrínseca. Então, quem preenche, na verdade, é o avatar que vai preencher, e a interação com a máquina de lavar para retirar o avental, porque, como todos vocês sabem, ninguém podia levar absolutamente nada para lavar em casa, tinha que deixar tudo dentro do serviço para não levar contaminação para casa. E ao final, o elevador, acesso para saída e saída do LIASE. Estou quase terminando, tá, gente? E aqui os resultados que a gente tem. Aqui é um momento que a gente fez a coleta, né? Com o participante aqui, escondidinho à esquerda, né? E nós observando todo o processo aonde o aluno fazia a interação, né? O participante fazia a interação com toda a proposta da rota de aprendizagem. O prédio do laboratório virtual lá na ilha de Aveiro, né? Na ilha virtual da Universidade de Aveiro, que ele representa, não sei se vocês lembram, do nosso grande arquiteto de Brasília, né? Ele lembra o olho para o futuro. Então, esse prédio, ele existe, né? Ai, me deu até branco aqui, Me ajudem aí, pessoal. Oscar Niemeyer. Oscar Isso, do Oscar Niemeyer, isso. Esse prédio, se não me engano, está em Curitiba. E nada como ter o olho para o futuro para abrigar o laboratório virtual de aprendizagem em enfermagem. E aqui alguns resultados, né? Esses resultados são já os resultados do inventário de motivação intrínseca do Macaulay. Já me perguntaram nesses eventos internacionais se eu fiz a avaliação da motivação extrínseca, quer dizer, avaliar a sudorese, avaliar a abertura pupilar, avaliar temperatura, mas é um dos estudos para se fazer, que isso também é bastante pano para manga. Mas dos 17 participantes, tá, que responderam, chegaram até o final e tiveram o seu sinal válido, né? Eles nos responderam o seguinte: 64% apreciaram a atividade, 47% não estavam nervosos. Eles referiram que apenas 5,9% não estavam com atenção, quer dizer, eles estavam com atenção naquilo que estavam fazendo. 82,4% referiram que foi interessante. 5,9% referiram que estavam tensos, quer dizer, quase nada. 58,8% referiram que foi divertido.
42,9 referiram que estavam no controle, porque eles é que controlavam toda a atividade, estava na mão deles, eu só estava lá observando. 11,2 referiram que pensaram em outras coisas. 41,2 referiram que estavam imersos na atividade. 70,6 referiram que despertou a curiosidade. 47,1 referiram que perderam a noção do tempo. 70,6 referiram que foi útil para a formação e 17,6 referiram que despenderam muito esforço. Isso é bem interessante, porque isso é a fala dos participantes, é o que eles sentiram fazendo atividade. Isso foi individual, né? Então, cada um dos 17 teve a possibilidade de ir lá. Os tempos foram diferentes para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma velocidade de aprendizagem, né? E foi muito interessante. Eu chamo atenção para vocês duas coisas, que eles, além de se sentir no controle e de referir que se sentiram imersos na atividade, eles referiram também que perderam a noção do tempo. Então, a gente tem quase 50% dos participantes referindo que estavam em situação de flow, quer dizer, de imersão na atividade, e vou contar para vocês, sem uso do óculos de realidade virtual. Essa atividade, ela usou o desktop, então ela não usou a realidade virtual. Provavelmente, se a gente tivesse embarcado o software no óculos de realidade virtual, talvez a gente tivesse até mais, mas algo está nos dizendo aqui que nem sempre, para uma atividade como essa, a gente vai precisar de óculos de realidade virtual. Isso é bem interessante, e eu vou conseguir a imersão, a percepção de que até eu perco a noção do tempo, que é um bom indicativo de flow. Aqui eu mostro para vocês, tá? Então foram 17, não dá para mostrar tudo, mas aqui a gente tem as métricas de desempenho individuais, e quanto mais próximo do 100, tá? Aqui a gente tem as métricas 52, 23, 39, 44, 31, 30, tá? Então, a gente estava monitorando o 20º minuto de atividade, o que que a pessoa estava fazendo nesse 20º minuto e o que que aconteceu. Então, ela estava com um bom índice de engajamento, ela estava, né, fazendo atividade, e isso é bem interessante, porque isso coaduna com o resultado que eles mesmos também colocam para a gente. E nesse painel, a gente mostra a análise comparativa da métrica de desempenho individual do participante 8 nessas atividades propostas. Então, a gente tem um processo de calibração, tá? Esse processo de calibração é para que a pessoa, quando chega, ela vai estar descansada, ela não vai estar esbaforida, ela passa por um processo todo de calibração que é feito com o algoritmo do equipamento. E depois ela vai para as atividades específicas, que vai desde o painel, no módulo 1 de higiene das mãos, vestir o jaleco, aos painéis de precauções universais, ao painel de vídeo das EPIs, ao colocar máscara e face shield, às tags interativas de contextualização do conteúdo, aos jogos com as EPIs, aos conteúdos de resíduo hospitalar, ao jogo do resíduo hospitalar e, inclusive, durante o preenchimento do questionário de motivação intrínseca. Então, se a gente observar as métricas do participante 8, né, eles estavam muito em estado de excitação, quer dizer, muito interessados naquilo que estava acontecendo, com o foco, o interesse e o engajamento em bons índices. Isso significa que as áreas do cérebro que são importantes para que eu signifique o processo de aprendizagem provavelmente foram mobilizadas. Quando eu consigo essa mobilização, significa que esse processo vai entrar nas memórias de longa duração, que é o que identifica a aprendizagem. Então, é bem importante que também vocês vejam que, em relação ao relaxamento e estresse, eles estavam relaxados.
tá? Estavam sem, na grande maioria, sem estresse. Aqui a gente tem mais um outro participante, que é o participante 24, né? As métricas de desempenho, onde a parte de interesse, né, durante o jogo dos EPIs foi lá em cima, foi lá em cima. Então, isso demonstra também um resultado compatível com o que a gente observa, que provavelmente a gente tem indícios de que uma ferramenta como essa, uma rota de aprendizagem testada, ela tem grandes indícios que o aluno consegue fazer, ou o profissional que for treinado, consegue fazer uma significação desse processo, a ponto de que o cérebro, né, seja mobilizado nas áreas de memória de longa duração. Então, é bem interessante isso para se a gente pensar em termos de estudo, principalmente quando a gente ouve alguns colegas ou algumas instituições com muito receio, né, de se utilizar de alguns equipamentos e de alguns softwares e de algumas ferramentas. Mas, como disse, como uma educadora que tem experiência nessa área, a gente precisa pensar no hibridismo do processo de aprendizagem, tá? Um processo de aprendizagem rico, ele não pode ficar só, né, pesando para um lado ou para o outro. Então, não é só a simulação presencial, que a gente já fez muito, mas também a gente ter outras oportunidades. E também não é só os conteúdos e a formação à distância, mas também os momentos de discussão presencial e de troca. Então, tudo isso é o aprendizado, é o crescimento que a gente traz. Então, esses resultados mostraram que a gente tem uma mobilização, né? O estudo mostrou que tem uma mobilização da área do sistema límbico, que é onde acontece o foco, a atenção, né? Que a gente consegue verificar a importância das métricas, da mensuração das métricas da emoção, porque todo mundo se lembra das coisas muito ruins que aconteceram no seu processo de aprendizagem e também das coisas muito boas. E isso se dá exatamente por conta dessa questão que eu estou explicando. A questão da personalização da aprendizagem, onde a pessoa vai seguir a rota conforme ela for achando. E num processo um pouco mais avançado, no futuro, onde a gente tiver uma inteligência artificial como tutor, é possível que a gente faça uma rota de aprendizagem personalizada para o aluno. Então, essa questão do cérebro, dessa imersão que é possível, desse processo educacional personalizado, imersivo, divertido, né? Onde a gente pode usar uma ferramenta como um laboratório virtual dentro de um mundo virtual, ela foi testada. Os indícios estão aí para mostrar que é possível que a gente consiga, né, de fato, contribuir não só para o treinamento em serviço, né, que a gente consiga fazer educação continuada, mas também na formação. No ano passado, eu tive num evento no Tecnopuc e encontramos a professora Rosa Maria Vicari, que ela é da cátedra da Unesco, das tecnologias da comunicação e informação na educação. E ela estava falando exatamente sobre inteligência artificial e várias outras questões, e eu tirei uma foto exatamente sobre isto que ela estava falando, que é para onde vamos. Então, para onde vamos? No ensino personalizado, feedback personalizado, automação escolar, geração inteligente automática de conteúdos, e aqui eu até grifei os laboratórios 2D e 3D para gerar exemplos e simulação. Então, isso é muito importante porque é para onde vamos. Queiramos ou não, é para onde vamos. Então, a gente vai precisar dominar isto, entender quais são os objetivos educacionais que nós precisamos desenvolver para as pessoas, né? Quais são as competências que nós precisamos desenvolver para as pessoas continuarem trabalhando e trabalhando bem com segurança e com eficiência nas suas instituições e na saúde.
E aí, minha gente, como as coisas não param nunca, eu vou até. Tô quase terminando, tá, gente? Lá pelo metade da minha tese de doutorado, surgiu um edital, Centelha, que é um financiamento FAPERG, CNPq, FINEP, onde o nosso orientador insistiu bastante e não é sábio, opa, não é sábio a gente discutir com o orientador, né, gente? Se alguém já teve um orientador, sabe muito bem que é sabedoria a gente ouvir o que o orientador fala. Então, eu não teimei com o orientador. E concorremos a esse edital e recebemos um financiamento no projeto Metaverso, Laboratórios Virtuais em Saúde em Mundos Imersivos. E, a partir disso, foi criada uma startup, a Multilab, e a gente vem trabalhando, né, para desenvolver um terceiro protótipo, que já está praticamente pronto. O projeto já estamos praticamente entregando o relatório final desse processo e trabalhando com essa proposta de oferecer esses laboratórios para as instituições de educação, de saúde, para os profissionais em formação e para os profissionais que estão, né, no mercado de trabalho e que precisam, de fato, estar sempre com uma grande adesão, nesse caso, às métricas de biossegurança, né? Nós sabemos que em alguns países nós temos uma adesão de 90% dos profissionais de saúde às normas de biossegurança. Não é a nossa realidade aqui no Brasil. Aqui a gente tem vários estudos acadêmicos que mostram que a adesão, por exemplo, para a higiene das mãos, é ainda baixa, ainda não é suficiente. Aqui eu tenho algumas referências sobre aquilo que eu falei, que eu acho que é bem pertinente em relação à Associação Americana das Faculdades de Enfermagem, sobre a crise de competência, né, um momento decisivo na educação em enfermagem, e também um estudo brasileiro falando sobre as competências em enfermagem em informática necessária ao enfermeiro no contexto hospitalar. Então, é, em relação à minha tese também é pública, tá? Ela está no Lume da URGS, bem fácil, quem quiser ler a tese, que é algo, né, que tem mais páginas, né? Mas está lá disponível para quem quiser acessar. E eu concluo essa noite aqui com vocês de que educar é a arte de mudar o cérebro, né? Isso não sou eu que falo, é o Kolbe, né? Que embasou a parte teórica educacional dessa tese, e a gente segue nesta proposta, né? Com este entendimento de que a gente precisa compreender melhor como funciona o nosso cérebro, como funciona o processo de aprendizagem, para que a gente consiga ter uma educação muito mais divertida, né? Muito mais gostosa, e que os alunos consigam, de fato, ter um espaço seguro para terem perguntas, enfim, e acho que não é bem muito o tempo. É, que lindo, viu, doutora Karen? Muito boa. Cheguei a me arrepiar aqui de ouvir sua palestra. Eu falei, puxa vida, que ousada que ela foi, né? De fazer um desafio, de percorrer uma jornada tão bonita e continuar trabalhando nesse sentido, né? De avançar, sempre desafiando o próprio cérebro, né? Eu achei muito interessante, foi muito legal. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, algum desafio para a professora Karen. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto vocês vão pensando, né? Eu agradeço muito a Estael que trouxe esse contato para a gente. Acho que a Marlise quer falar. Fala, Marlise.
Não só agradecer a Karen, né? A gente ficou um tempinho juntas, né, Karen? Tanto no NASP, né? Na parte do curso de enfermagem, depois juntas um pouquinho lá na escola de enfermagem também, do que você tem feito. Eu acho que depois eu posso até, me permito, perguntar a você se depois a gente pode entrar em contato para conversarmos algumas coisas, porque eu também estou não no curso de enfermagem, mas no curso de obstetrícia, e você trouxe coisas bem importantes, bem interessantes para a gente trabalhar com os alunos, né? Você está na URGS, não? Então, a Desculpa. gente acaba indo para a URGS por quê? Porque tá aberto o meu microfone, tá? Por quê? Porque o meu programa de informática na educação é da URGS, né? E os alunos que testaram são da graduação da URGS. E muitas colegas da direção, né, da ABEM RS também são docentes da URGS. Então, e a minha co-orientadora também era professora e diretora da URGS. Então, da escola de enfermagem, né? Então, acabou que, claro, né, a gente tem, não tinha sentido a gente testar isso com outro curso que não fosse o da casa, né? Uhum, que coisa E, boa, né? e falando de temática, né, é claro, a gente, enquanto startup, né, claro que o recurso é menor, então a gente trabalhou com aquilo que a gente tinha na área de biossegurança e segurança do paciente. Uhum, Mas é claro que, se a gente pensar em termos de simulação, é possível trabalhar numa rota de aprendizagem com qualquer conteúdo. uhum. Você falou, professora Karen, que no futuro próximo, né, praticamente os robôs vão estar substituindo de 50% a 70% das profissões. E você também mencionou essa questão que uma das coisas que talvez os robôs não conseguem fazer são as habilidades emocionais, motores, e eu diria até as espirituais. Então, como você acha que seria isso no futuro, né, para a gente trabalhar essa parte aí? Você acha que teria também muita substituição dentro da profissão de enfermagem? Alguma. No ano passado, eu tive no Salt Summit. E uma das palestras que eu assisti foi exatamente de uma grande multinacional, fazendo todo o acompanhamento pré, trans e pós-operatório através de um robô, Uhum, tá? Uma simulação de IA. Então, nós temos que nos fortalecer, conhecer a nossa prática, para saber que nós não vamos ser substituídas, tá, gente? Isso, uhum. eu falo isso com tranquilidade. Tem Acho que homens aqui no grupo também, viu? é. Então, colegas, homens e mulheres, E nós não seremos mulheres. substituídos. Nós não seremos substituídos. Mas eu acho que nós temos que fazer uma série de ajustes e nós temos que adquirir o conhecimento e principalmente isso é algo que desde o ano passado, de março do ano passado, a gente vem trazendo para a ABEM Nacional e para a ABEM RS da importância da revisão da nossa legislação de profissional. A nossa Uhum, legislação tem que nos proteger o uhum, nosso mercado de trabalho, é, tá? E isso ainda não está sendo feito no Brasil em nenhuma profissão. Nenhuma uhum, profissão. Isso deixa um espaço para que as instituições privadas, que, é claro, funcionam mais na questão econômica, né, e de custos, né, elas pensem sempre em diminuir custos, diminuir custos, diminuir custos. uhum, E é claro que a inteligência artificial é uma ferramenta, e ela já está é, sendo utilizada. Não adianta a gente achar que isso é o futuro, porque já é o presente. Já é, está rolando, já está acontecendo, entendeu? Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos ter uma mobilização técnico-científica e legal, e uhum, ética também. Por quê? Porque nós temos que rever a nossa lei do exercício profissional sob o ponto de vista de algumas atividades que são vinculadas ao paciente e que dependem especificamente do cuidado humano sejam garantidas para nós. uhum.
certo? Com E certeza. outra, nós também temos que adquirir novas competências de inteligência artificial e de tecnologias para a gente poder se preparar para esse mercado. Uhum. Haja visto esse Estar último evento. capacitado para isso, né? Sim, esse último evento que eu estive agora, esse ano, em setembro, falando sobre as enfermeiras navegadoras, sobre a experiência do paciente, né? Na semana retrasada, a gente teve num outro evento com 7 instituições de saúde que estão pedindo inteligência artificial para as startups. Uhum. Estão pedindo, entendeu? Então, a gente não pode querer combater algo que não tem como combater. A gente tem que Se entender. aliar. Não sei o que é aliar, mas nós temos que, de alguma forma, é, entender o nosso processo de trabalho, o que é esse processo de trabalho, o que depende da nossa expertise, do cuidado, o que é esse cuidado que a gente presta, tá? E o que a tecnologia artificial podem nos ajudar a dar mais segurança para o paciente, mais qualidade para o cuidado, tá? E mais humanização. Humanização só se consegue com o humano. Presente. Uhum. Antes da inteligência artificial, eu preciso ter uma inteligência humana, Uhum. humana. Então, não podemos temer isto, nós temos aqui nos apropriar. Eu não trabalho especificamente com inteligência artificial, mas eu estou acabando que eu estou vendo que, de alguma forma, eu vou ter que mexer um pouco com isso, porque é algo que está vindo. É algo que está vindo muito forte. É capaz mais que os médicos, advogados, roteiristas, tá? Essas pessoas percam uma parte do emprego delas, mas Uhum. nós não. Uhum. Me Nós parece que o vamos professor, talvez ter algumas atividades modificadas, mas não perder o emprego. graças a Deus, né? Professor Zolci, você queria falar alguma coisa? Eu quero parabenizar a Karen pelo trabalho interessante, é uma ferramenta que pode ajudar muito o processo de ensino-aprendizagem, que é sempre uma dificuldade, e para alguns mais do que para outros, né, para os alunos. Eu achei interessante a expressão que a aluna usou, ou seja, um ambiente, um local onde a gente Ambiente possa seguro para errar. errar. Muito bom. Isso é fantástico. A expressão que faltava para você, para afirmar você no seu intento, né? Muito bom. Eu ouvi esses dias uma live do grupo médico sobre inteligência artificial. Eles veem que não tem como se opor. Você precisa aprender a usar a ferramenta, porque essa ferramenta vai facilitar o trabalho, vai conseguir um melhor desempenho, estratégias mais relevantes, mais capazes de atender a necessidade do paciente. E eles não estão preocupados que as ferramentas da inteligência artificial vão substituir o médico, porque eu não encontro médico, mas que vão ser uma ajuda para prestar uma assistência mais qualificada. E a gente também pode pensar nela dessa maneira, né? Não como algo que vai nos concorrer conosco, mas que a gente precisa se apropriar dela como uma ferramenta de trabalho indispensável e já Uhum. disponível, né? O que no passado Uhum. a gente, vocês lembram quando a gente estava na faculdade, a gente tinha que ir para a biblioteca e ficar procurando, abrindo livro, abrindo livro, abrindo livro para achar os assuntos que a gente buscava. Hoje, você dá alguns cliques na internet e a ferramenta está aí disponível, com Uhum. textos do mundo inteiro, né? A gente tinha uma Uhum. dificuldade, uma limitação muito grande naquela época, na década de 80 aí, É, até a tem uma década de outra, 80. tem uma outra questão que eu acho que também remete à década de 80 e até hoje, né? Que é a grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, para que os alunos façam horas de laboratório tradicional, né? Essa é uma Uhum. questão, e muitas vezes que o aluno chega no laboratório tradicional totalmente despreparado, está perdendo muito tempo, né? Então, se a gente pensar que essa pandemia que nós temos não vai ser a última, sinto Uhum. em dizer para vocês, né? Não será a última. E que a gente precisa ter esses mecanismos, né, para fazer esse suporte para o aluno, para o método tradicional, que jamais será totalmente abandonado, mas hibridizado, né? Com outras ferramentas que vão dar suporte para os processos de aprendizado, para dar esta personalização que a gente precisa, né? A Às gente, vezes o aluno tem dificuldades que ele não consegue nem dizer. a gente deixou de usar o retroprojetor para fazer a projeção
de novos vídeos, e agora a gente está tendo mais ferramentas. A gente já passou por vários processos de adaptação e de mudança de tecnologia, né? Agora a gente tem coisas que vão avançando e a gente precisa se capacitar, não tem outro jeito.